Oi pessoal, boa noite, estamos aqui de volta. Este é o canal do Ministério Senhor, Justiça e Poder. É um canal de perguntas e respostas dentro das escrituras, dentro da teologia, para que você não fique com a sua dúvida. Primeira pergunta é do Marcelo Oliveira. Passará a igreja pela grande tribulação? Essa é talvez uma das grandes discussões que existe hoje, né? Existem os pós-tribulacionistas que vão dizer que a igreja vai ser arrebatada após a grande tribulação. Tem os midi-tribulacionistas que dizem que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Existem os pré-tribulacionistas que creem que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Vou explicar essa última posição, que é a que eu adoto, e vou mostrar que a igreja não passa pela grande tribulação e por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vamos analisar alguns textos bíblicos a esse respeito. O primeiro texto vai estar em Romanos 11. O texto de Romanos 11 ele vai usar a seguinte expressão, um texto bastante conhecido, aquele texto que Paulo vai falar sobre a oliveira brava e que foi enxertado na oliveira boa, mostrando os gentios hoje dentro da árvore de Israel, a salvação que atinge agora os gentios, que alcança os gentios. E Paulo já, no final desse texto de Romanos 11, né, ele vai usar a seguinte expressão. Ele já falando aqui agora que da mesma forma que nós que éramos de oliveira brava fomos enxertados na árvore boa, também aqueles que são da própria árvore que foram cortados poderão voltar para a sua origem, no caso os filhos de Israel. E aí no versículo 25 ele vai falar assim: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que seria essa plenitude dos gentios? O momento máximo, o tempo da consumação da igreja gentílica. Não existe uma outra explicação bíblica para isso do que o arrebatamento da igreja. Então, o que Paulo está dizendo nesse texto é que após o arrebatamento da igreja, todo Israel será salvo. Ah, mas será que é isso mesmo, né? Vamos voltar então nossa Bíblia para alguns textos lá do Antigo Testamento. Em Isaías, no capítulo 57, no versículo 1, Isaías 57, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados. Os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Isso está lá em Isaías 57:1. O justo é levado antes do mal. Vamos andar um pouquinho agora a nossa Bíblia para o livro de Daniel. Né, na revelação das 70 semanas. Essa profecia de Daniel é uma profecia muito interessante, porque ela vai trazer claramente uma diferença entre 62 semanas, mais 7 semanas, 69 semanas, e uma última semana que se destaca das outras, que está separada das outras. E
nós entendemos então que essa última semana de Daniel, sempre lembrando que são semanas de anos, ou seus 7 anos, trata da grande tribulação. Então vamos ver aqui o que Daniel está dizendo aqui. É Daniel 9, no versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre que povo? O povo de Daniel. Qual era o povo de Daniel? O povo de Israel. Se as outras 69 semanas se cumprem literalmente em Israel, até a vinda e a morte do Messias, por que razão nós pensaríamos que a 70ª semana não teria uma relação direta com Israel? Ou que seria uma semana específica para um tratamento de Israel? E finalmente, aí a gente já chegando em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Um dos textos que vai se falar da grande tribulação, no versículo 21 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos seriam abreviados aquele dia. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. E eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Num outro texto que a gente vai tratar também da questão da grande tribulação, desse sinal da grande tribulação, nós vamos encontrar a passagem dizendo assim: aquele que estiver na Judéia, fuja para os montes. Mas por que na Judéia? Porque nós estamos tratando de uma relação específica entre Deus e Israel. O período da grande tribulação, o período das 70 semanas, o período de 7 anos, da 70ª semana, que nós vamos ver em alguns textos bíblicos mostrando este período, dividido em 2, com as expressões 3 dias e meio, com a expressão 1260 dias, ou com a expressão 42 meses. São períodos de 3 anos e meio, e ele é um período de tratamento de Deus com Israel. Para a gente encerrar então essa questão da grande tribulação, vamos lembrar de 2 palavras gregas, a palavra kairos e a palavra cronos. Ambas significam tempo. Kairos é um tempo específico, um tempo que alguma coisa muito importante acontece. E cronos é aquele tempo que passa. Ou seja, cada cronos é influenciado pelo seu kairos anterior. Então vamos relembrar alguns kairos e alguns cronos na história da humanidade segundo a Bíblia. Então nós temos, por exemplo, a criação do homem, um kairos. E aí um período de tempo entre a criação e a queda, um cronos. A queda do homem, um novo kairos. Um período de tempo entre a queda e o próximo kairos, que seria o dilúvio. E aí um kairos, o dilúvio. Aí um cronos, um período de tempo entre o dilúvio e a chamada de Abraão.
E aí um novo Kairos, a chamada de Abraão. E aí um período de tempo entre Abraão e a formação da nação de Israel e a lei mosaica. E aí um novo Kairos, a formação da nação de Israel e a lei mosaica. E aí um novo período Cronos, até o nascimento do Messias. E aí um novo Kairos, o nascimento de Jesus, o nascimento do Messias, um novo Cronos, de 30 e poucos anos até a morte e ressurreição do Messias. Um pequeno Cronos aí, entre esse Kairos da morte e ressurreição do Messias e a descida do Espírito Santo. E aí, o início do que a gente chama de, talvez, de Cronos da igreja, de era da igreja, quando, após a descida do Espírito Santo, nós aguardamos o próximo Kairos, o arrebatamento da igreja. Um novo Cronos a partir daí, que vem do arrebatamento da igreja até a segunda vinda de Cristo, que é o Cronos chamado de grande tribulação. Aí nós vamos ter essa segunda vinda de Cristo. Iniciamos um novo Cronos, que a gente chama de Cronos milenar, o milênio, até o último Kairos, que é o juízo final. Então, em resposta à sua pergunta, a igreja não passa pela grande tribulação, porque não há razão para a igreja passar pela grande tribulação. A grande tribulação é um momento de Deus salvar o remanescente de Israel. É um período de Deus com Israel. É uma semana determinada sobre o povo de Israel. E isso é preciso ficar bem claro. E assim como a Bíblia toda, aquilo que é para Israel, é para Israel. Aquilo que é para a igreja, é para a igreja. Igreja gentílica, né? Não que Israel não seja igreja, mas para a igreja gentílica, é para a igreja gentílica. Essas duas questões precisam ficar bem claras. Embora o que acontece com Israel é termômetro também para a igreja, o que acontece com Israel é de Israel, o que acontece com a igreja é da igreja. Há coisas na Bíblia, por exemplo, o arrebatamento é determinado sobre a igreja. Assim como há uma questão bíblica de que há um tratamento e uma salvação para o remanescente de Israel, que se ocorrerá durante o período da grande tribulação. Estamos encerrando aqui mais um dos nossos vídeos. E nós estamos te aguardando na próxima terça-feira de novo e estamos aguardando a sua pergunta, que pode ser enviada para nós através dos comentários do canal ou através do e-mail do nosso ministério que aparece aí na sua tela. Também você deve visitar o nosso site. O nosso site tem muitos assuntos interessantes, muitas questões teológicas, muitos debates e também os cursos que nós oferecemos para a sua igreja, que são cursos gratuitos que nós levamos até a sua igreja. Não deixe de estar conosco. Se você gostou, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal. E até a próxima terça.